Hoje falamos da próxima tour americana de Bruce Springsteen, que tem um título que de per si já é uma mensagem. Land of Open Dreams, American Tour, com um subtítulo bem provocador. No Kings, One Boss. Eu sou o Pedro Guerreiro e tenho comigo o grande Fernando Martins. Olá, Fernando. Ora viva, como estão? Espero que estejam todos bem. É verdade, Pedro, esta tour só por si já tem um nome bem punjante, Land of Open Dreams, e tem um subtítulo, No Kings, One Boss. Como disseste bem, é provocador, e esta tour espero que seja uma declaração sobre o que é a América hoje. Nós falávamos aqui antes da emissão o que será esta tour, e é isso que queríamos trazer-vos também a vocês aí em casa, um pouco o que é que vai ser esta tour, o que é que esperamos desta tour, e esperemos que realmente seja uma provocação ao que se passa nos Estados Unidos, na América do Norte e nos Estados Unidos, e um pouco por este mundo fora. Exatamente, começámos com Land of Open Dreams, que na verdade é uma música que teve a sua criação nos finais dos anos 90, com a Reunion Tour, da qual estamos em fundo a ouvir um excerto. Esta canção tornou-se um dos grandes hinos espirituais e um dos grandes hinos de esperança da E Street Band e de Bruce Springsteen, como é óbvio. A imagem central é um comboio onde todos entram. This train is for sinners and losers, thieves, gamblers, whores. Enfim, nós temos falado nisto ao longo das nossas emissões anteriores. Todos têm um lugar neste comboio de esperança, ninguém fica para trás. E na sequência daquilo que ele trouxe em 2025, ele vai pegar na Land of Open Dreams e vai levá-lo por essas terras americanas. Eu acredito que sim, e essa é a nossa esperança. Eu sei que muitos para esta Europa fora vão a esta tour. Eu tentei arranjar bilhetes para New Jersey e Nova York e não consegui. Portanto, esta tour está a ser um fracasso, como o nosso amigo Donald Trump antecipou. Tenho pena e ele tem razão, esta tour é um fracasso. Estão a comprar os bilhetes, a própria tour é que está a comprar os bilhetes. Vai ser estádios vazios, pavilhões vazios. Eu acho que ninguém vai querer ouvir Bruce Springsteen. É óbvio que estamos a ser irónicos. Os bilhetes estão a preços absurdos. Aquela coisa que a Ticketmaster inventou com a porcaria dos preços dinâmicos. Há bilhetes a custarem perto de $5.000. Portanto, é o que é. Mas mais à frente vamos falar sobre isso. Sobre a história da tour e dos bilhetes. Agora, Pedro, se não te importas, eu convidava-te a seguirmos neste comboio para uma das músicas que eu acho que mais do que nunca vai fazer sentido ouvir, que será a nossa Badlands. Pode ser? Vamos a isso. Bora. Lights out tonight, trouble in the heartland, got a head-on collision, smashing in my guts, man, caught in a crossfire, I don't understand, there's one thing I know for sure, I don't give a damn, well the same old play I see, I don't give a damn, for just the in-betweens, honey I want the heart out, the soul I want control, right now. Talk about a dream, try to make it real. You wake up in the night with a fear so real. Spend your life waiting for the moment that just don't come. Don't waste your time away. You gotta live it every day with a broken heart stand. It's a price you gotta pay. Keep pushing to the top.
I got my facts. Learn real good right now. Come on, Steve. Oh man, wanna be rich. Rich man wanna be king. When the king ain't satisfied to lose everything. Wanna go out tonight. Wanna find out what I got. I believe in the love that you gave me. I believe in the faith that can save me. I believe in the hope, and I pray that someday may raise me above these heavens. Gotta live it every day. The broken house is a price you gotta pay. Keep pushing till it's understood. Let's start treating us good. Ooh, I don't want. Não me canso de ouvir e de ver os vídeos. Badlands é soberba. Há uma frase nesta música que diz The poor man wanna be rich, the rich man wanna be king, the king ain't satisfied till it rules everything. E esta tour é a tour do No Kings. É uma frase
carregada de história. Os Estados Unidos nasceram com a rejeição da monarquia, do Império Monárquico Britânico. Exatamente. Portanto, é um país que foi fundado sobre a ideia de que ninguém nos Estados Unidos pode ser rei. Sim. E além disso, depois tens o jogo de palavras. No Kings, One Boss. Claro que sabemos que o boss é o Bruce Springsteen. Há aqui um significado de algo maior, que o boss é o boss do povo americano, entre aspas, e o verdadeiro poder de facto pertence ao povo. E é esta mensagem, esta ironia, este subtítulo que o Bruce quer trazer para a rua para reafirmar, atenção, que a gênese do nosso país é uma república, foi fundada num contexto de guerra contra uns colonos imperialistas britânicos, mas George Washington fundou a América, e as fundações do nosso país são uma república democrática e um Estado de Direito. E nesse sentido, aguardamos que venha por aí muita boa música e muita espiritualidade e muita emoção e espero eu que ajude que o povo americano reflita sobre o estado atual das coisas. E nesse sentido, podemos falar agora se calhar um pouco do que é que podemos esperar desta tour. O que é que esta tour nos vai trazer? O que foi a anterior tour, deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás. A anterior tour, 2023-2025, foi das mais extensas e bem sempre sucedidas. Vendeu mais de 4,9 milhões de bilhetes. Nestes concertos desta última tour, Bruce tocou 197 músicas diferentes, e dessas 197, 110 foram músicas que foram executadas pelo menos uma vez. Portanto, houve ali um backbone da setlist muito, muito forte. Foram tocadas várias covers, mais de 50 diferentes ao longo da turnê. Portanto, isto foi uma turnê super bem sucedida, ao contrário do que alguns querem fazer parecer. Bruce tem mercado. Dizem que sim. Vamos falar então nesta tour. Esta tour vai começar a 31 de março em Minneapolis, termina a 27 em Washington DC. Portanto, são 20 datas já confirmadas. Não sabemos se será estendido ou não, mas pelo menos isto é o que sabemos hoje. O ritmo vai ser intenso, são grandes arenas e no final temos um estádio, o único estádio nesta tour, em Washington DC, que simbolicamente finalizará. Eu acho que faz todo o sentido. No centro do poder. Exatamente. Perto do poder e da Casa Branca. A tour, os bilhetes começaram a ser vendidos em fevereiro de 2026 e muitos dos shows esgotaram muito rapidamente. E tem preços altíssimos na revenda, ou seja, a Ticketmaster, como todos sabem, tem aquela coisa que eles inventaram para o mercado americano, ainda só no mercado americano, felizmente, que é o preço dinâmico dos bilhetes consoante a procura. Há bilhetes a mais de $5.000 neste momento. Ainda assim, Madison Square Garden, nas duas datas, 11 de maio e 16, esgotaram as duas em 15 minutos. 15 minutos, sim, a maior parte dos bilhetes, os mais procurados, os bilhetes para a frente, os melhores lugares da casa, digamos assim, foram em quase todos os concertos, esgotaram rapidamente. Portanto, voltamos a dizer, ao contrário do que muitos vaticinavam, que isto ia ser um fracasso, esta tour, antes pelo contrário, eu acho que a corrida aos bilhetes pelos fãs foi superior ao que se esperaria. Portanto, um conselho nosso a quem nos está a ouvir e que vai aos Estados Unidos ver Bruce e que ainda não tenha bilhete, guardem para a última da hora, porque normalmente os preços baixam muito
a horas do concerto, às vezes, a horas do concerto Sim. aparecem bilhetes para lugares fantásticos nos recintos e para quem realmente estiver interessado e estiver nos Estados Unidos na altura em que houver os concertos, será esse o nosso conselho, para não pagar um rim para ir ver um concerto do Bruce. Não é isso que se pretende. Setlists. Ainda assim, isto tudo vai ter que ser transformado numa setlist que nós ousámos aqui especular, mas eu creio que alguns destes temas que aqui estão vão com certeza passar. Queres falar daqui de alguns que eu depois falo de outros? Nós estivemos aqui a escrevinhar algumas das músicas que de certeza vão fazer parte da setlist. Se não de todos, pelo menos da grande maioria dos concertos. Há músicas que são incontornáveis: 41 Shots, Ghost of Tom Joad, The Youngstown, The Rising, City of Ruins, a própria Badlands que nós ouvimos há pouco, que trazem essa energia que é necessária, tão necessária. Vai haver de certeza covers que o Bruce vai trazer, que trouxe também nesta última tour na Europa, o Trapped, o Chimes of Freedom. Eu arriscaria a dizer We Shall Overcome, ou Drift Away, como covers que possivelmente possam aparecer durante a tour. E o fecho? O fecho, eu arriscaria, Pedro, a dizer Chimes e o Streets of Minneapolis. Talvez vá fechar. Eu acho que tu és dessa opinião e foste tu que disseste que ele esta tour e ia fechar sempre com eu acredito com o Streets of Minneapolis. Eu acho que vai abrir o concerto de Minneapolis com essa. O de 31 de... sim. De maio. De março. De março, por ser em Minneapolis, eu acho que ele vai abrir com essa. Centro nevrálgico onde tudo explotou e onde o Bruce, depois de ter acontecido aqueles eventos tristes, em que uma polícia chancelada por um governo assassinou 2 cidadãos americanos legais que apenas estavam a exercer o seu direito de liberdade de expressão. As opiniões dividem-se. A administração central dizia que um deles era um terrorista encapuçado ou um terrorista disfarçado. A Renee Good era uma mãe de 3 filhos, não sei, acho que não chamaram de terrorista, mas mataram-na. O que é certo é que a mataram e de facto levou a que o Bruce escrevesse este tema, o Streets of Minneapolis. Nós estamos a ouvir em fundo, e desculpa lá cortar-te a palavra, força. Eu sempre que a gente começa a falar sobre isto, aqui os meus fígados começam aos saltos. Nós vivemos uma realidade completamente diferente, mas por causa do Bruce também sentimos a América como sendo um pouco nossa. E apesar de não a vivenciarmos de perto, ou tão de perto como se calhar gostaríamos, percebemos que aquilo é uma democracia fundada em princípios justos, em princípios muito fortes, mas que nos últimos tempos os americanos andam um bocadinho perdidos. Sim. Sentimos, e falaste muito bem, que é uma sociedade dividida, e que não o deveria ser. Portanto, a questão do controle das armas tem sido um problema na sociedade americana. Nós sabemos que isso está na Constituição e a interpretação dos americanos serem livres de ter armas para evitarem que alguém ou um suposto rei tome o poder por si só. Daí isso ficar na Constituição. Mas a interpretação de os americanos poderem ter armas livremente leva a que uma criança com 12 anos, se quiser, para presente de anos, ir comprar uma arma a uma loja nos Estados Unidos, eu possa fazer. E depois a livre circulação de armas tem levado a aquelas histórias horríveis que nos aparecem pelos noticiários torna a sociedade violenta, na fundo. Super violenta, quer dizer, podes ser assassinado por estares a caminhar no bairro errado. Há um miúdo qualquer na tua escola que está desequilibrado e decide entrar na escola com uma arma automática e matar 40 ou 50 colegas só porque sim.
A América é isto e é contra isso que todos nós que somos democratas devemos estar contra, não é? Democratas não no sentido de ser do Partido Democrata, mas defensores da democracia. Exatamente. Portanto, não haja cá... Exatamente, não haja aqui confusões. Mas também não tenho problemas nenhums em dizer que se eu vivesse nos Estados Unidos votaria no Partido Democrata. Lamento dizê-lo. Eu sei que estou a ser muito impopular. Poderemos estar aqui a criar uma maneira de muita gente nos abandonar e deixar de nos seguir, mas a verdade é esta. E nós... Eu serei sempre sou sempre contra a intolerância, a injustiça e o que os republicanos infelizmente têm demonstrado. Se calhar estou a ser injusto. Esta administração americana tem demonstrado ser pouco eu não queria estar tolerante. Sim. Tem demonstrado pouca flexibilidade com princípios que eu defendo enquanto pessoa, enquanto ser humano. Eu acho que é inadmissível haver uma polícia que não foi o Trump que a fundou. O ICE era uma polícia que já existia, mas era uma polícia e neste momento é um exército com carta branca para fazer o que quer e pode ir à rua e assassinar uma pessoa e cara tapada e não vão ser responsabilizados por isso. Eu isso não admito. Sim. E isso é um dos sintomas de doença daquela sociedade. Sim, a democracia está em causa. A democracia está em causa. E é sobre isso que de facto o Bruce sim, não me interpretem mal, eu agora vou... Indigna, sim, no fundo. Claro. Nós em off estávamos a conversar. Se extrapolássemos isto que aconteceu nos Estados Unidos em Portugal, imaginem a nossa Polícia de Segurança Pública, não é? Vir com uma das suas tropas especiais, neste caso são os GOI, não é? Imaginem os GOI nas ruas portuguesas a fazerem rusgas, a fazerem investigação. No meio dessas investigações assassinam alguém e ninguém é responsabilizado, ninguém vai preso. Isto é concebível na nossa democracia. Porque é que será concebível numa democracia como a dos Estados Unidos? Não pode. Que é a maior democracia ocidental. Não pode. Digamos que era o referencial. Está a deixar de ser. Era o referencial democrático do mundo ocidental. Sim, e com estes acontecimentos e com este tipo de políticas é muito preocupante que o vá deixando de ser gradualmente. Sim. E ainda só estamos com 1 ano e 2-3 meses de mandato desta nova administração e vamos ver o que é que vai acontecer nas midterm. Sim. Se vão acontecer ou não, se vai ou não ser instituído algum estado de emergência e se vamos ter ou não eleições. E com desculpas ou com argumentos de não querer ser julgado nas urnas, esta administração pode estar com a tentação de querer... Eu estou aqui um bocadinho a falar lentamente para medir bem as palavras. Porque supostamente se fosse instituído estado de emergência alegando um interesse nacional em causa ou algo que colocasse em causa a segurança nacional, poderia haver um período de carência para que não houvesse eleições. Já se fala nisso e esperemos que isso não aconteça, porque acreditamos que quando não há eleições numa democracia que funcionava normalmente e quando deixa de funcionar normalmente, algo poderá ser um indício de um caminho para algo pior, tipo uma ditadura. E seria impensável ver isso nos Estados Unidos. Sim, não creio que os americanos deixem o país chegar a esse ponto e temos esperança que isso não aconteça. E contamos com o nosso Bruce para cantar contra claro isso. Sim, eu acho que
o que o Bruce pode trazer a esta América dividida é exatamente isso, é esperança num país dividido. Esperança num país dividido, sem dúvida. Temos que ter esperança na Promised Land. Sim. Bruce responde a isto, responde a estas preocupações da desigualdade, do conflito político, da desconfiança nas instituições e nesta polarização que se está a viver com música, com mensagem interventiva, certo, através da música. Tem sido essa a matiz dele ao longo da carreira. Com Born in the USA ele surge com um hino que é um hino unificador, apesar de ter sido muito mal interpretado. Sim. Ele quer unificar o país em torno de uma ideia de abandono real que se estava a verificar o alerta que ele trouxe. Daqueles que foram enviados para a guerra para combater em nome da democracia. Na verdade, sim, os que foram combater no Oriente foi em nome da democracia. E isso trouxe muitos veteranos de volta e que se tornaram cidadãos de segunda e terceira categoria, e é contra isso que Bruce cantou neste grande hino. Depois em The Rising, com o 11 de setembro, ele quis levantar a alma através dos apelos que iam surgindo na rua. Bruce, we need you, era o que se gritava em muitas vezes que ele aparecia. Sim. E ele com The Rising foi também contribuidor para uma unificação da nação, para de certa forma curar as feridas. Parece muito ousado dizer isto só em torno de um homem, mas o que é certo é que a mensagem que ele trouxe naquele álbum foi fortíssima e foi essencial para o renascer e para o levantamento da nação, se quer não. E agora esta tour pode ser mais um capítulo dessa história. Certo. Acreditamos que ele traga consigo a vontade de querer unificar e de querer voltar a alertar, como ele tem vindo a alertar sempre, que unidos somos mais fortes e não com esta divisão que se vive hoje em dia, não é? De acordo. Pedro, vamos ouvir aqui um tema diferente. De união, exatamente, e em busca de algo melhor. Então vamos a isso. Realizador, passa aí, se faz favor.
We're so glad to be here at your fabulous festival tonight. That's right. We're so glad to be here. But as usual, the E Street Band is here with a purpose. We've come thousands and thousands of miles to keep our solemn vow to rock the house. But we're not here tonight just to rock the house. We're here tonight because we want to build a house. Right here in this field, we want to build a house. We want to take the fear that's out there and build a house of love. We want to take the doubt that's out there and build a house of faith. We want to take the despair that's out there and build a house of hope. We want to take the sadness and we want to build a house of joy and happiness. And then we want to take that cooling off and build a house of sexual healing. Why not? Why not? And we're going to use the bad wood and we're going to use the good wood. And we're going to use the bad news that's out there. And we're going to use the good news that's here today. And we got all the tools we need on this stage and standing in this field out here. That's right. Because the Mighty E Street Band wants to build a house out of music and spirit and joy. Now we're here with you tonight, and we're going to do everything we can to bring down the power of the music on you. But Big Pop, we need you to bring the noise. Yes, sir.
Não há tour do Bruce mais icónica do que aquela que ele faz com a E Street Band. Felizmente as últimas tours dos últimos 25, 26 anos têm sido com a E Street Band. Felizmente. Para a nossa felicidade. E neste sentido é bom e é justo dizer que todo este espírito de luta, de fight for your rights, fight for democracy, não é só o Bruce que incorpora nem que vive em palco. Toda a E Street Band comunga desse sentimento e digamos que é o seu exército de combate, se é que assim podemos dizer. E a E Street Band de facto é uma peça fulcral nesta mensagem poderosa de união, como estávamos a falar há bocado, que se quer trazer para o público. Claro. Não podemos dissociar a Street do Bruce, e sempre que há um concerto carrega também a memória dos que partiram, dois gigantes, o Clarence e o Danny Frederici, e isso sente-se sempre em todos os concertos em palco. A E Street Band é de facto uma peça fundamental neste arquétipo artístico e cada vez está com mais refinação, posso dizer isto? Mais Sim. finesse Sim. na execução das músicas e é um gosto ver Bruce and the Street Band em palco. Eu tenho uma pena enorme de não poder ir aos Estados Unidos nesta tour. Esperemos que a oportunidade apareça no futuro, mas tenho a esperança que esta tour vai ter continuidade depois no verão, ou em parte do verão, por esta Europa fora. Qual é que é o teu palpite, Fernando? Falava-se que eu na Europa acho difícil, porque, para não dizer impossível. Achas? Sei de fonte segura que tudo o que são datas estão previamente reservadas, a tudo o que é festivais, tudo o que é espaços onde o Bruce pudesse atuar. Creio que possivelmente os boatos de uma tour do Bruce pela América do Sul e pela Austrália possa ser uma realidade. Sim, seria também o cumprir de uma promessa que ele fez, sim. quer aos sul-americanos, quer aos australianos e aos neozelandeses, não é? Sim, fala-se também no Japão que Bruce não toca desde 1984, não é? Nunca mais lá voltou, portanto seria bom num momento destes de união até do próprio Bruce com os seus fãs com os seus fãs de terras mais distantes. Terras mais distantes, mas igualmente importantes para a entourage daquilo que é o grupo de fãs alargado pelo mundo fora. Muito bem, eu creio que no fim do dia há um tema que pode traduzir muito bem toda esta expectativa e há uma busca dessa expectativa muito, muito, muito bem corporizada neste tema que vamos passar a seguir e já voltamos. Vamos a isso. Utah desert, I pick up my money, head back into town, driving across the Wayneswood County line. I got the radio on, but it's just killing time, working all day in my daddy's garage, driving all night, chasing some mirage. Pretty soon, little girl, I'm gonna take charge. Pulling out on Dixie Hall, but I understand if I can take one more
I get up every morning, go to work each day, but your eyes go blind, your blood runs cold. Sometimes I feel so weak, I just wanna explode, explode and tear this old town apart. Take a knife and cut this pain from my heart. Try to find somebody that's gonna stop by the start. Oh, dogs on Main Street Hall, as I understand if I can take one moment into my hands, surrounding oh man, and I believe in a promised land. Talvez este tour seja, acima de tudo, a busca por um artista, por uma nação, por um grupo de pessoas que acredita que a América é a terra prometida, ainda é a terra prometida. Ainda é, disseste bem, ainda é. E mesmo quando essa promessa parece frágil, Bruce não se cansa de a cantar. E eu creio que este, se calhar, é um mote para aquilo que vamos assistir a partir de 31 de março. Sim. Eu acho que é muito importante. Eu continuo a acreditar na América, na promessa da América para tudo e para todos. Todos temos espaço nesse comboio que vai passar, e eu acredito na Terra Prometida. Volto a dizer, não deixo de acreditar, apesar de todas as dificuldades, de todos os contratempos, de todos os passos atrás que estão a dar. Eu acho que ainda é possível fazer uma América melhor. E terminamos a nossa breve reflexão sobre aquilo que vai ser a tour deste ano, estes 2 meses intensos que se afiguram em 20 cidades americanas. E mais uma vez agradecemos a vossa presença aí desse lado. Fernando, meu brother, mais uma vez obrigado por estares aqui connosco. Eu é que agradeço. E mais uma vez aqui podem ver o nosso e-mail. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Eu espero voltarmos em breve com notícias de quem da Bruce PT e por esta Europa fora vá assistir aos concertos nos Estados Unidos. É essa a nossa... Façam-nos chegar as vossas fotografias, os vossos comentários. Partilhem áudios dos concertos a que forem. Partilhem as vossas experiências desta tour. Adoraremos saber o que se está a passar. Exatamente, e nós voltamos brevemente e queremos terminar aqui também com uma mensagem poderosa, Sim. que é uma cover que o Fernando escolheu. Mas antes disso, não podemos deixar de referir que, brother, Tramps Like Us, Baby, we were born to run. Sempre. Fornecedor... Fornecedor de serviço. Fornecedor de serviço, de esperança e de grande emoção. Obrigado. Passa-me aí o vídeo final, por favor. Vamos a isso. Até à próxima, brothers. Fiquem bem. Now, we don't really know it. We played it a few times. But I do want the man to go home with both testicles, so I'll see what I can. That's it. Maybe up a key. Woo! Heaven. Day after day, I'm more confused. Yeah, I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to
feeling the strain. Ain't the shame. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Sometimes I think that I'm wasting my time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. I'm counting on you. Carry me through. Come on, sing. Give me the beat, boys. Free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Again. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. And when my mind is free, you know a melody can move me. And when I'm feeling blue, the guitar's coming through to soothe me. Thanks for the joy that you brought to me. Want you to know I believe in your song, your rhythm and rhyme and harmony. You help me along, making me strong. Hey, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in